A Antártida sempre escondeu grandes mistérios. A imensidão de gelo já serviu de base para muitas teorias. 100 anos atrás, um homem chamado Shackleton fez um plano para descobrir os segredos do Polo Sul. Ele planejou partir com sua equipe da Inglaterra e fazer uma parada em Buenos Aires. De lá, navegar até a pequena ilha Geórgia do Sul, o último local civilizado no trajeto. Depois, ir ao perigoso Mar de Weddell, atravessando pelos icebergs para chegar à Antártida. Enfim, a parte mais difícil: atravessar todo o continente até chegar ao Mar de Ross, onde um barco estará esperando pelos exploradores. Assim, a missão estará completa. Mas existiu uma grande dificuldade. Atravessar aquela extensão de gelo já é difícil com a tecnologia que temos hoje. Imagine só com equipamentos de um século atrás. Ainda assim, Shackleton iria tentar. Olá, curioso! Meu nome é Jamile e hoje você vai conhecer a história de um homem que viveu uma das mais incríveis histórias de superação já documentadas. Há cerca de 100 anos existiu uma corrida para ver quem chegaria ao Polo Sul. Muitas pessoas tinham um interesse em ser os primeiros a descobrir os segredos da região. Entre eles estava Ernest Shackleton, um homem aficionado pela Antártida. Quando tinha 27 anos, ele participou de uma expedição que chegou bem próxima da geleira, mas uma doença que o deixava extremamente fraco o fez voltar. 6 anos depois, ele fez uma nova tentativa. Em seu diário, ele escreveu: 9 de janeiro, nosso último dia. Fizemos o máximo de esforço. Faltavam apenas 150 quilômetros. Mesmo não alcançando o objetivo, seu feito foi extraordinário, por isso o rei Eduardo VII lhe deu o título de Sir, dado aos cavaleiros do Império Britânico. Ao invés de desistir, ele resolveu fazer algo inimaginável para a época: atravessar a Antártida de norte a sul. Sua popularidade o ajudou a conseguir rapidamente tudo o que precisava para a viagem: equipamentos, cientistas, marinheiros, cozinheiros, um fotógrafo, cães para puxar os trenós e um navio super resistente. O navio utilizado foi feito somente por homens com conhecimentos navais e experiência em pesca. Cada detalhe da construção foi planejado para garantir a maior durabilidade. Devido à forma como foi construído, Shackleton o chamou de Endurance, que significa resistência. Com tudo pronto para a viagem, uma notícia abalou o mundo: o princípio da Primeira Guerra Mundial. Eles só iniciaram a viagem depois que o governo tirou a responsabilidade deles de defenderem seu país. 8 de agosto de 1914, partida do Endurance. O navio saiu de Londres rumo a Buenos Aires. Ali, um fato interessante aconteceu. Um intruso entrou no barco e só foi descoberto quando já estavam longe. Shackleton foi bem claro com Percy Blackborough: se ficarmos sem comida e alguém tiver que ser comido, você vai ser o primeiro. Então, 3 meses desde a partida, o grupo chegou à Geórgia do Sul. Na ilha, tentaram avisar Shackleton que o Mar de Weddell estava muito congelado e os blocos de gelo poderiam danificar a estrutura do Endurance, mas ele decidiu prosseguir. Em baixa velocidade, o navio passou dias quebrando finas camadas de gelo e desviando dos icebergs. Muitas vezes não avançaram esperando que o mar se abrisse. O comandante precisava evitar os acidentes e escolher o melhor caminho para atravessar. Quase 6 meses após a saída da Inglaterra, o gelo formou um bloco em torno do Endurance que acabou encalhado. Os homens tentaram de toda a forma quebrar e serrar o gelo, mas não conseguiram. O carpinteiro da equipe escreveu em seu diário: dia 24 de janeiro, ainda presos e não há sinal de abertura. Dia 25, ainda presos, tentamos cortar o gelo para soltar o navio, mas não adiantou. Dia 26, ainda presos. A água se abriu um pouco à frente do navio, mas o gelo continua firme como sempre. Dia 29, dia 30, dia 31, ainda presos. Era simplesmente impossível para os homens libertar o barco. Um mês depois do Endurance encalhado, Shackleton admitiu para o grupo que todos já sabiam: eles iriam passar o inverno na Antártida. O motivo era simples: o verão estava chegando ao fim e com ele qualquer possibilidade do gelo em volta do barco derreter. A Antártida é especial. No verão o sol não se põe e no inverno as noites duram 24 horas. Por isso surgiu a expressão sol da meia-noite. São 6 meses de luz e 6 meses de breu. E seria nessa escuridão que os homens de Shackleton teriam de sobreviver nos próximos meses.
Anos antes, um outro grupo também ficou preso nesse lugar. Os relatos contam que alguns homens enlouqueceram com as noites que não tinham fim. Para tentar aliviar os sintomas da loucura, eles caminhavam em volta do barco numa caminhada que ficou conhecida como o Passeio do Hospício. Mas, diferente deles, quase não havia depressão no grupo do Endurance. Shackleton era cuidadoso em manter atividades de entretenimento. Até mesmo corrida com os trenós ele fazia no meio da escuridão. Não conseguiam ver os ganhadores, mas era o suficiente para manter a sanidade mental entre eles. Os homens aprenderam a gostar um dos outros. Até o intruso Percy Blackborough não era mais visto como clandestino. Assim, os meses do inverno se passaram e o verão estava pronto para soltar os bloqueios em torno do navio. E a luz do sol tão esperada voltou. Mas um problema inimaginável foi percebido por todos. Quando os blocos de gelo em torno do navio começaram a derreter, eles ficaram soltos flutuando sobre o mar. Se a correnteza os pressionasse contra o navio, as toneladas de gelo poderiam facilmente destruir o Endurance. O barulho de madeira estalando tirava cada vez mais a esperança de Shackleton. 1 ano e 2 meses depois da partida, o navio não aguentou a pressão e parte do convés foi destruído. Rapidamente, Shackleton pediu que os homens tirassem tudo o que era importante. O navio poderia afundar a qualquer momento. Antes do naufrágio, eles conseguiram salvar alguns itens pessoais, botes e todos os cachorros. E assim, o Endurance não resistiu e desceu para as profundezas das águas antárticas. Quando eles perceberam que a partir daquele momento teriam que passar dia e noite na neve, um certo temor tomou conta do grupo. Eles não tinham mais camas, proteção contra as tempestades, cozinha, banheiro. Suas roupas ficavam quase sempre molhadas e as botas não impediam a umidade nos pés. Suas cabanas também não evitavam o frio. Eles precisavam fugir, mas essa tarefa não era tão simples. Eles não podiam apenas colocar os botes na água e correr o risco deles também serem esmagados. Além disso, faltavam forças para arrastar os botes até o início do Mar de Weddell. A única solução era esperar o vento e as marés movimentarem o gelo até um pedaço de mar se abrir para colocarem os botes na água. Já não havia mais comida como antes. Primeiro, eles tiveram de se alimentar de pinguins e focas. Mas nem sempre eles apareciam. Então, os únicos animais que poderiam ser consumidos eram os cães, que haviam vivido com eles todos esses meses. O subcomandante Frank Wild escreveu em seu diário: preferia matar a tiros muitos homens que conheço a sacrificar o pior daqueles cães. Até que depois de 6 meses morando e dormindo no gelo, eles viram o mar abrir. Rapidamente, deixando muita coisa para trás, eles jogaram os barcos na água e remaram para se afastar dos icebergs. O destino era as Ilhas Shetland do Sul, a apenas 90 quilômetros de distância. A viagem se tornou extremamente perigosa. As ondas eram altas e encharcavam o barco. Tente imaginar o estrago que o sal e os ventos frios faziam em suas peles. Por 3 dias eles lutaram contra a correnteza que os arrastavam para trás. Os cálculos mostravam que eles não estavam progredindo. Na verdade, haviam recuado 60 quilômetros desde que entraram no mar. Sem desanimar, Shackleton decidiu mudar o rumo e tentar remar até a Ilha Elefante. Sem água e comida, no 5º dia, os homens estavam prestes a morrer. Para matar a sede, bebiam o sangue das focas que haviam sacrificado anteriormente. Pés, mãos e rosto estavam com úlceras causadas pelo frio. Cada vez que a água salgada entrava em contato com a ferida, o sofrimento aumentava. Percebendo o desânimo nos outros, o capitão Worsley remou sem parar por mais de 2 dias. Seu esforço motivou o grupo que continuou lutando. No 6º dia, eles viram a ponta das montanhas da Ilha Elefante. Horas depois, desembarcaram. Alguns homens conseguiram descer dos barcos, outros já estavam desacordados e só chegaram à praia arrastados. Pela primeira vez, em 497 dias, estavam em terra firme. Um sentimento de satisfação e orgulho tomou conta do grupo. Após a janta pela primeira vez em meses, eles puderam dormir profundamente. Um marinheiro escreveu: que delícia acordar no meio do sono e ouvir o canto dos pinguins misturado com a música do mar. Chegamos à terra firme.
Embora eles tenham chegado à ilha, todos sabiam que não poderiam continuar ali. O local era inabitado e sem recursos que pudessem manter aqueles homens vivos. Shackleton não tinha outra escolha a não ser tentar uma missão de resgate. Ele pegou o melhor dos 3 botes, melhorou com as peças dos outros 2 e formou uma equipe para tentar atravessar um dos mares mais difíceis do planeta, em uma viagem 20 vezes maior do que foi para chegar ali. O novo destino era a Geórgia do Sul. Shackleton mais 5 homens iniciaram a viagem, deixando para trás os outros 22. O futuro de quem ficou dependia inteiramente que a missão de resgate funcionasse. Se o pequeno bote não chegasse à Geórgia do Sul, talvez eles nunca saíssem dali. Sem instrumentos de localização, achar a ilha era uma tarefa quase impossível. O grupo teria que confiar na intuição de Worsley. As grandes ondas castigavam o pequeno barco. As condições da viagem eram as mesmas da primeira. Congelados, com fome, com sede, com roupas sempre molhadas e água entrando no bote. O frio e o sal da água desintegraram a pele dos homens que tinham sempre os lábios cortados. Mas eles remaram por suas próprias vidas e pelas vidas de quem ficou para trás. Depois de um mês navegando, viram a ilha bem distante. Faltavam apenas 2 dias para chegar. Eles lutaram contra o mar e venceram. Finalmente chegaram à Geórgia do Sul. Agora eles teriam de atravessar as montanhas até chegar a um lugar civilizado. Mesmo sem equipamentos para escalada, não podiam desistir. Então iniciaram a caminhada. A neve dificultava muito. Shackleton mandava os homens pararem para descansar constantemente. Eles corriam contra o tempo. Quanto mais demorassem, maior seria a chance dos homens na Ilha Elefante morrerem. Enquanto andavam, ouviram um som de buzina à distância. Chegaram ao porto de pesca de baleias da Geórgia do Sul. Estavam salvos! Shackleton não descansou. Logo começou a mobilizar voluntários para pegar o resto da equipe. Com a Primeira Guerra Mundial no seu auge, não foi fácil conseguir um navio para o resgate. Somente após 4 meses de negociação, ele conseguiu partir para salvar sua equipe. Para os 22 náufragos da Ilha Elefante, o dia iniciou como qualquer outro dia. Como sempre, quase todos subiram as montanhas para procurar por algum navio. Aquilo era mais um hábito do que esperança. Faziam 4 meses e 6 dias que Shackleton havia partido e não havia ninguém ali que acreditava que eles haviam chegado à Geórgia do Sul. Durante a tarde, quando já estavam dentro das cabanas, um deles chegou tão ofegante que não conseguiu falar. Todos já sabiam o que significava. Finalmente seriam resgatados. Nessa foto, você pode ver os homens ansiosos esperando o barco de resgate chegar. No seu diário, um tripulante escreveu que Shackleton, assim que viu sua equipe, começou a contar para conferir se estava completa. 19, 20, 21 e 22. Estavam todos lá, todos vivos. Embora tenham passado por momentos desumanos, sua equipe inteira sobreviveu e puderam voltar para casa. Foram recebidos como heróis na Inglaterra. Shackleton morreu 3 anos depois com um infarto na Geórgia do Sul, tentando mais uma vez fazer a travessia. Sua esposa pediu que o enterrassem no local. E aí, curioso, o que achou da história? Assista esse outro vídeo aqui, onde eu conto como uma cidade inteira ficou escondida por mais de 1000 anos depois de uma supererupção.